Eu comecei a ler literatura e a me interessar pela literatura de ficção, principalmente, a partir do momento que eu vi que a literatura poderia mudar a minha vida de alguma maneira, que a literatura poderia me tirar, na verdade, de uma situação social em que eu me encontrava e que eu não achava nada favorável. Isso se deve, basicamente, ao fato de que a literatura e os livros nunca fizeram parte da minha vida na infância. Por exemplo, nós viemos para Curitiba, eu cheguei em Curitiba no início da década de 80, eu nasci na roça, né, nasci de parteira, nasci em casa, no interior de Santa Catarina. Meus pais eram pequenos agricultores, né, pessoas que nunca puderam frequentar a escola. Minha mãe frequentou a escola durante 1 ou 2 anos da vida dela, meu pai também. E nós chegamos em Curitiba no início da década de 80 e eu fui direto para a escola. Tinha 7 anos, fui direto para a escola. E a partir do início do estudo, sempre em escola pública, sempre estudei em escola pública, eu comecei a ter contato com os livros. Então eu não tinha contato com os livros em casa e fui ter o contato com a literatura na escola. Então a partir do momento que eu nem encarava a literatura como uma porta, como principal porta de saída para esse mundo que eu estava, mas eu acreditava muito na educação, né? Então eu comecei a frequentar a biblioteca da escola, a ter uma orientação através dos professores, por isso que eu acho muito importante que os professores e os bibliotecários, eu acho que eles têm um papel fundamental na formação dos leitores. E eu comecei a ler mesmo, na adolescência, né, com 14 a 15 anos. Porque como os livros não faziam parte da minha vida em casa, né, nós tínhamos uma preocupação muito maior que era de sobreviver, do que preocupações com literatura, com livros, com leitura. Eu comecei a ler por volta dos 15, 16 anos, assim, realmente com dedicação. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 10, 11 anos de idade. Entrei no jornalismo com 13 anos. Eu entrei como office boy da Gazeta Mercantil. E quando eu entro como office boy da Gazeta Mercantil, que eu começo a ter contato com escritores, com poetas, com jornalistas, dentro da redação. E a partir daí eles começam também a me incentivar a leitura, né? Por exemplo, tem um jornalista que foi extremamente importante na minha vida como leitor, que foi o Nilson Monteiro, que sempre me dava livros. Eu comecei a comprar livros nessa época, né? Eu já tinha um salário, então eu comprava livros na bancas de jornais, em promoções de livrarias, etc. E a partir desse momento que eu começo a encarar a leitura como algo extremamente importante na minha formação, porque aí eu já tinha consciência de que a literatura e os livros e a leitura poderiam ser extremamente transformadores e poderiam me tirar dessa situação social, que minha mãe era empregada doméstica, meu pai era motorista, e eu achava que a literatura, de alguma maneira, poderia me tirar de uma situação social extremamente desfavorável e me levar para uma situação social um pouco melhor. E eu aposto aí todas as minhas fichas, não só na leitura, né, não só na leitura, mas na educação. Então eu sempre levei a leitura. Eu sempre achei que educação e leitura estavam extremamente ligados, né? Parece óbvio falar isso, mas para muitas pessoas não é. E eu achava que a literatura poderia me fortalecer como cidadão, eu acreditava que a literatura poderia me tornar, ascender socialmente, quer dizer, me dar uma profissão. E aí, como eu estava já no jornalismo, já estava trabalhando em jornal nessa época, eu enveredei para essa área, óbvio, né? Aí com 19, 20 anos eu entrei na faculdade de jornalismo, me formei jornalista e depois fiz toda uma carreira de jornalismo, e hoje tenho um jornal de literatura. Quer dizer, eu devo tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço, eu devo à literatura. Quer dizer, eu sou hoje uma construção, né, não tenho dúvida nenhuma disso, eu sou uma construção dos livros que eu li. Quer dizer, de todos os livros que eu li. E eu começo, os livros que são mais importantes nesse início de formação como leitor, até porque eu não tive acesso à literatura infanto-juvenil, e eu faço hoje um caminho inverso quando eu leio a literatura infanto-juvenil para os meus filhos, quer dizer, eu recupero uma infância que eu não tive de leitor, eu recupero essa infância de leitor com os meus filhos, mas eu comecei a ler, e os livros que me marcaram muito nessa fase da adolescência foram Dalton Trevisan, eu lembro muito bem, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca e João Antônio. Então são 3 autores fundamentais no início da minha formação como leitor. Um livro como A Grande Arte, por exemplo, do Rubem Fonseca, é extremamente marcante, Vastas Emoções, Pensamentos Imperfeitos, os livros do Dalton, Polaquinha, todos os livros do Dalton foram extremamente importantes, do João Antônio, Perus, Malagueta e Bacanaço, Leão de Chácara. Então eu tenho uma relação afetiva com esses autores como autores fundamentais no meu início como leitor.
Eu acho que a literatura, eu devo, e acho isso extremamente importante ressaltar, que eu devo, a vida que eu tenho hoje, eu devo à literatura, e eu não tenho dúvida nenhuma. E quando eu falo eu devo à literatura, eu devo aos livros, eu devo à literatura de ficção. Eu devo aos romances, eu devo à poesia, eu devo aos contos, porque eu acredito muito, e trabalho com isso o tempo todo, de que a literatura e a ficção têm a capacidade imensa de nos humanizar. Então, a cada livro que eu leio, a cada poema que eu leio, a cada conto que eu leio, eu me torno mais humano, né? O Harold Bloom diz que o Shakespeare inventou o humano, que a noção de humano que nós temos hoje vem a partir do Shakespeare e tal. E eu acho isso, eu acho que a literatura nos humaniza e teve a possibilidade de me tirar de uma situação que não era nada favorável, me colocar numa situação muito melhor do que era, e eu não tenho dúvida nenhuma de que eu devo isso aos livros, à literatura e à ficção. Hoje é muito comum as pessoas me perguntarem qual o caminho para você formar um leitor. E a gente não consegue fugir do óbvio que a formação de um leitor se dá a partir do núcleo familiar, que é muito importante que a família seja leitora para poder consolidar o gosto da leitura nos seus filhos, nas crianças, enfim, no seu núcleo familiar. E é muito comum as mães, é uma preocupação, me parece muito das mães, assim, de que os filhos leiam, de que eles realmente acham que os filhos devem ler. E eu sempre digo para as mães que me perguntam o que eu devo fazer para o meu filho ler. Primeira coisa que uma mãe, que um pai deve fazer para o seu filho ler, deve ler. Ele, pai, mãe, devem ser leitores. Quer dizer, o filho vai... O exemplo do pai e da mãe é extremamente importante nesse início de vida para a formação do leitor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Em núcleos familiares onde a leitura não está consolidada e não está consagrada, como foi o meu caso, quem tem um papel extremamente importante, eu acho que fundamental na vida da formação, nesse processo difícil que é a formação de um leitor, são os professores e são os bibliotecários. Eu não acredito na capacidade de um professor de seduzir um aluno, de seduzir uma criança, de fazer com que essa criança seja um leitor, se ele, professor, não for um grande leitor. Como é que você vai mostrar para uma criança, mostrar para o seu aluno, mostrar a beleza e a grandeza da literatura e dos livros se ele não dá valor para a leitura, né? Então, o bom professor é um grande leitor. Normalmente, o bom professor é um grande leitor. Eu acho que não existe um bom professor que não seja um grande leitor. Ele não vai conseguir seduzir o seu aluno se ele não tiver amor pela literatura e pelos livros. É muito comum os pais falarem para os filhos: meu filho, é importante você ler, vá ler. E aí o filho vai lá ler e o pai vai assistir TV. Quer dizer, então você tem que compartilhar a leitura. Então o professor que não consegue compartilhar, não consegue seduzir o seu aluno para o mundo da literatura, e ele mesmo não fizer parte desse mundo da literatura, dificilmente ele vai conseguir seduzir esse aluno, vai conseguir convencê-lo, que é um trabalho de convencimento, na verdade, no início. Você tem que convencer, você tem que fazer, você tem que seduzir, você tem que trazer, você tem que tornar a leitura algo lúdico, né? E aí, a partir do momento que esse aluno, né, que esse filho ou que esse aluno está formado como leitor, no sentido assim, tem o gosto pela literatura e pela leitura, acha aquilo importante para a sua vida, é importante que esse aluno, né, que essa criança, que esse adolescente tenha liberdade, porque a literatura e a leitura tem muito de liberdade. Quer dizer, enquanto você tem a liberdade para escolher os seus livros, escolher o caminho, escolher os autores que você gostaria de ler, isso que é o mais interessante na leitura, é você ser um campo extremamente livre para você escolher os caminhos que você deve tomar, porque o campo da literatura e da leitura é tão vasto que você pode tomar inúmeros caminhos, tomar um caminho e achar que esse caminho não é o correto, retomar, pegar outro caminho, encontrar autores, descobrir novos livros. Então essa descoberta é o lúdico da literatura, é o que nos fortalece como leitores. E a partir do momento que você se forma como leitor, a partir do momento em que você faz da leitura algo cotidiano na sua vida, é muito difícil que você retorne, quer dizer, que você pare de ler. É óbvio que em alguns momentos da sua vida você vai ler mais ou vai ler menos, dependendo da atividade que você está envolvido, etc. Agora, o gosto pela literatura e pela leitura, ele é um gosto que você vai levar pela vida inteira, né? Então, é importante que o professor tenha isso muito claro,
porque ele vai ajudar a consolidar esse gosto pela leitura, e depois é óbvio que o convívio social dessas crianças é um caminho todo muito difícil, né? Porque se você não tem essa consolidação em casa, não tem na escola, e muitas vezes não tem no grupo social, é muito difícil você fazer com que essa criança, esse adolescente se torne um leitor. E é claro que há também muito da vocação, né? Há muitos casos, eu conheço vários casos em que pessoas que tiveram acesso, tiveram possibilidade, tiveram contato, tinham possibilidade de comprar o livro, tinham boas escolas, bons professores, pais leitores e não se tornaram leitores. Quer dizer, agora o que não pode acontecer é que professores, pais, nós que trabalhamos com livro e leitura o tempo todo, nós não façamos o mínimo, pelo menos, para abrir portas para pessoas que têm vocação para leitores. Quer dizer, você faz todo um trabalho. Óbvio que algumas pessoas realmente não vão ler, não vão, por mais que você faça. Agora, você não pode se furtar, você não pode deixar de fazer um trabalho em prol de muitas pessoas que têm possibilidade, que gostariam de ler e que muitas vezes não têm acesso ao livro. Então, isso é importante que os governos tenham políticas concretas de livro-leitura, né, tanto em qualquer esfera, que as escolas fortaleçam o livro-leitura dentro da sua sala de aula, porque, obviamente, esse fortalecimento dentro da sala de aula vai fazer uma diferença no entorno social dessa criança, na família, vai irradiar essa leitura, não tenho dúvida nenhuma disso. E que as pessoas que estão envolvidas com livro-leitura na sua comunidade, quer dizer, que fazem um trabalho individual, um trabalho social, também façam esse trabalho, quer dizer, um conjunto de ações que vai fazer com que o Brasil seja cada vez mais um país de leitores. Eu sou muito otimista em relação ao panorama da literatura no Brasil, até porque eu acompanho o livro e a leitura nos últimos 10 anos muito de perto, graças ao trabalho no Rascunho, agora ao trabalho na Biblioteca Pública. Eu acompanho o mercado editorial, acompanho a evolução do sistema literário brasileiro nos últimos 10 anos, e eu acho que nós vivemos hoje um momento muito mais favorável à leitura do que nós tínhamos há 10 anos, por exemplo. Mesmo com todas essas mídias, com toda essa parafernália que nos cerca, hoje nós temos muito mais possibilidade de acesso ao livro, as bibliotecas estão muito mais bem equipadas, os programas de literatura, os eventos literários, há uma disseminação de eventos literários no Brasil inteiro, mercado editorial muito mais fortalecido, mercado editorial mais profissional. Então eu acho que nós vivemos um momento mais propício à leitura. E todos nós que trabalhamos com livro e leitura temos que, de alguma maneira, aproveitar esse momento e intensificar todas as ações em prol da leitura. Voltando àquilo que eu disse, eu não tenho dúvida nenhuma de que a literatura, essa literatura descompromissada, essa leitura descompromissada de ficção, que não nos cobra nada, ela é fundamental na nossa formação como ser humano.